Eu sou professor de filosofia, meu nome é Leandro, muito prazer a todos. Meu orientador é o professor Charles Feitosa, da Unirio, e eu faço mestrado Prof. Filo pela UFABC. A minha pesquisa é sobre as histórias em quadrinhos, é o meu objeto de pesquisa. Na verdade, aqui eu vou trazer apenas uma parte da minha pesquisa inteira, para que não ficasse muito extenso e tivesse maior objetividade, eu estou focando apenas na questão da leitura das HQs. Mas o meu trabalho, ele, na verdade, visa discutir a relação das HQs com o ensino de filosofia. E nessa relação, eu consigo identificar 3 maneiras diferentes, que é a filosofia através das HQs, a filosofia em formato de HQs e a filosofia com as HQs. Para hoje, nesse momento, eu vou apenas focar na questão da leitura das HQs no ensino de filosofia, discutindo 2 maneiras diferentes, o através e o com. Então, o objetivo da apresentação é falar sobre essa relação dos quadrinhos no ensino de filosofia, brevemente, depois, em seguida, falar um pouco sobre a linguagem dos quadrinhos, a sua riqueza, destacando a sua riqueza e complexidade, e, por último, um breve exercício de leitura e apreciação da personagem Mafalda. Bom, eu identifico aqui 2 maneiras diferentes da gente estar trabalhando com os quadrinhos em sala de aula. A filosofia através dos quadrinhos e a filosofia com os quadrinhos. Na primeira situação, o quadrinho ele é utilizado apenas como uma ilustração dos conceitos. Então, o quadrinho ele serve como um instrumento para que o professor ele possa ilustrar, demonstrar, fazer alguma alusão a algum conceito ou texto que ele esteja trabalhando com os alunos. Então, o quadrinho ele é utilizado apenas como um instrumento em sala de aula. Já no segundo caso, filosofia com os quadrinhos, o quadrinho ele se transforma em objeto de estudo, tanto como a gente faz com os textos de filosofia. Então, o quadrinho, ele se torna uma espécie de janela para nos ajudar a ver o mundo de um jeito diferente. Eu trouxe aqui uma página do livro Filosofando, que é um livro bem tradicional da nossa disciplina, porque ele faz justamente aquilo que eu, junto com o meu orientador, identificamos como uma filosofia através dos quadrinhos. E é o jeito mais comum, corriqueiro, que nós, professores, utilizamos os quadrinhos em sala de aula. Então, a tirinha ela serve como ilustração do texto. Nós temos aqui uma página do livro Filosofando, e o tema dessa aula é como é o pensar do filósofo. Então, você tem aqui um texto, né, falando a respeito dessa questão do pensar filosófico, onde as autoras elas vão trazendo aqui fragmentos de textos filosóficos e uma análise sobre a questão, e como ilustração é utilizada a personagem Mafalda, que faz aqui um questionamento, né, para 2 personagens amiguinhos dela da escola, e cada um vai dar uma resposta diferente, né, para a pergunta que ela faz para eles. A pergunta seria o que a gente está fazendo neste mundo? Apesar de se mencionar os nomes dos personagens na página seguinte, pouco se discute sobre o Quino, que é o criador da Mafalda, e também sobre a criação da personagem e os seus elementos estéticos. Então, eu entendo, né, que essa maneira de utilizar os quadrinhos, ela é empobrecedora do meio, né, da mídia quadrinhos, porque não se explora todos os seus elementos. A leitura, geralmente, ela fica focada apenas na construção da narrativa, de tentar entender a história, e nos balões de fala. Então, se prioriza apenas a questão da escrita. Os elementos estéticos do quadrinho são deixados de lado. Para que a gente possa, então, desenvolver uma leitura com
os quadrinhos, aliás, o ensino de filosofia com os quadrinhos, é necessário, então, que a gente aprofunde a nossa análise, que a gente conheça mais sobre os quadrinhos, né, enquanto expressão artística. Os quadrinhos são analisados, estudados de muitas formas diferentes, né, essa foi uma grande dificuldade que eu encontrei ao longo da minha pesquisa, inclusive de definir o que são quadrinhos, porque são muitas definições diferentes, e então eu optei em focar somente na questão da estética mesmo, de como fazer a leitura por meio das imagens que estão presentes nos quadrinhos. E trouxe aqui 3 autores que são profissionais dos quadrinhos e que escreveram obras teorizando sobre os quadrinhos. Os 2 primeiros são norte-americanos, é o Will Eisner e a sua obra Quadrinhos e Arte Sequencial, Scott McCloud em Desvendando os Quadrinhos, e Ivan Brunetti, que é um italiano. A obra dele se chama A Arte de Quadrinizar. Essa 4ª obra, na verdade, ela é especificamente sobre a Mafalda. A Liana Gottlieb, que é do campo da educomunicação, que escreveu essa obra focando na personagem Mafalda e como ela pode ser trabalhada no âmbito educacional. Então, na nossa primeira parada, aqui alguns elementos que eu acho que são interessantes que o Will Eisner traz na sua obra. Eu vou tentar brevemente apresentá-los. É a primeira definição que ele traz em relação ao que são histórias em quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos apresentam uma sobreposição de palavra e imagem, e, assim, é preciso que o leitor exerça suas habilidades interpretativas visuais e verbais. Então, para o Will Eisner, os quadrinhos, eles não são meramente textos ilustrados, né? Onde você vai lendo o texto e acompanhando imagens. Na verdade, para o Will Eisner, ele observa que existem muitos elementos artísticos visuais e também verbais dentro das histórias em quadrinhos. Então, é uma linguagem rica e bastante complexa. Nos quadrinhos você pode observar, inclusive, muitos encontros com outras expressões artísticas, como, por exemplo, o cinema, a fotografia, a pintura, a música, o teatro. Então, várias técnicas e linguagens utilizadas em outras expressões artísticas também são exploradas dentro das histórias e quadrinhos. Então, tentar identificar esses diversos vocabulários que os quadrinistas utilizam pode tornar a leitura muito mais enriquecedora. Por exemplo, a questão do enquadramento. O Will Eisner, ele vai destacar muito essa questão do enquadramento ao longo da sua obra. Para ele, o quadrinho, ele basicamente enquadra a realidade. Então, ele vai, então, criando as cenas que você vai fazendo essa leitura ao longo de cada uma delas sequencialmente. Nessa primeira imagem aqui, todas essas imagens são retiradas do livro, tá, gente? Esse livro ele é bacana porque ele tem a questão escrita, conceitual, mas tem muitos exemplos com imagens, com quadrinhos, porque o próprio o Eisner, ele era quadrinista, então ele desenha e ele vai explicando o que torna o livro bastante didático. Nessa primeira imagem, a gente observa, inclusive, o modo de se ler dos quadrinhos, que existe uma convenção dos quadrinhos, o que não significa que alguns quadrinistas, por vezes, rompem com essa convenção, né, modificando um pouco a ordem de leitura. Mas, geralmente, a gente faz a leitura de cima para baixo e da esquerda para a direita, com exceção dos mangás, que são quadrinhos japoneses, onde a gente inverte a leitura sendo da direita para a esquerda. E, basicamente, a leitura dos quadrinhos envolve as imagens e os textos que estão presentes em cada uma delas. Ao lado, nós temos 3 exemplos de enquadramentos diferentes, né? Então, você tem o plano geral, o plano médio e o plano do detalhe.
esse é um recurso utilizado pelos quadrinistas para também contar suas histórias. Então, se o quadrinista, por exemplo, quer dar um enfoque em um objeto ou numa expressão do personagem, ele pode utilizar o enquadramento do detalhe. Se ele quer mostrar o personagem correndo, fazendo algum movimento, ele pode utilizar o plano geral. Então, não é à toa. O quadrinista ele faz uma escolha mesmo de como ele quer fazer esse enquadramento. E abaixo, nós temos o famoso balão de fala, que foi inspirado no vapor de ar quente. Então, o balão de fala também é uma espécie de enquadramento. Algo interessante a respeito do balão de fala é que ele não enquadra apenas o que é dito pelo personagem, mas ele também enquadra a maneira como o personagem está dizendo. Por exemplo, se o personagem está gritando, o balão de fala ele vem todo espetadinho. Se o personagem está pensando, o balão de fala ele vem com aquela em formato de nuvenzinha, né, com umas bolinhas saindo da cabeça do personagem. Então a gente consegue, por meio do balão de fala, também reconhecer o ato de fala, a maneira como o personagem está falando. Ainda em sequência com o Will Eisner, ele vai dizer que as expressões, o som e o movimento também são enquadrados pelos quadrinistas. Em cima, a gente observa a importância da imagem no quadrinho, né? Então, você tem aí um balão de fala onde está escrito "você está despedido". Mas a maneira como o personagem muda a sua expressão facial em cada um dos quadros mostra para a gente que o sentido dessa expressão é completamente modificado, né? Então, na primeira imagem, a gente observa que ele está mais sério, na segunda imagem, né, ele está piscando o olho, na outra ele está mais triste, então cada uma vai trazendo uma conotação diferente para essa frase. Embaixo, não está na obra do Will Eisner, mas eu achei interessante para poder demonstrar a questão das onomatopeias e das linhas cinéticas. Na primeira imagem, nós temos aí um trechinho, uma tirinha da obra Piada Mortal, que é um quadrinho do Batman, onde mostra a risada do personagem Coringa. Então, essa risada, ela é utilizada de maneira bastante expressiva. Como a gente pode observar, por meio de um aumento e diminuição, uma brincadeira com as letras, a gente pode mais ou menos imaginar de que forma está sendo essa risada, a altura dessa risada, né? Que ela vai preenchendo toda a cena. Ao lado, nós temos o personagem Vegeta, do Dragon Ball, que é um personagem bastante conhecido pelos alunos, onde ele está aí dando uma voadora. E nós temos as linhas cinéticas, né, representando o movimento do personagem. Nessa página, eu selecionei aqui uma sketch, né, da obra do Will Eisner, que se chama New York. É uma obra de quadrinho, assim, que eu sou suspeito em falar, ela é fantástica, onde ele vai tentando mostrar como que é a vida dos nova-iorquinos. E ele vai fazendo várias esquetes, né? Em cada página ele vai retratando alguns aspectos da vida dos cidadãos nova-iorquinos. Nessa imagem aqui, nós temos um aumento progressivo dos quadros. Então, é interessante nos quadrinhos, e o que diferencia em relação ao cinema, é que os quadros, eles são colocados todos numa mesma página. No cinema, os quadros, eles são colocados de forma sequencial apenas. Então, a gente vai acompanhando, né, ou na TV, ou no cinema, naquele mesmo tamanho de tela. No quadrinho, é possível que os quadrinistas, eles aumentem ou diminuam o tamanho do quadro, gerando ali um clímax na história, dando um significado para ela. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, nós podemos observar 7, 8, 9, 10 quadros diferentes, e em cada quadro, um momento, uma ação do personagem correndo em direção ao trem, né, que ele não consegue pegar, estava muito lotado, e então mostra para a gente aqui que por meio somente de imagens é possível contar uma historinha, né, e o tamanho do quadro também tem aqui um significado. O segundo autor, Desvendando os Quadrinhos, Scott McCloud, ele traz um elemento também que é bastante interessante, um autor, assim,
para mim está sendo bastante importante no meu trabalho, porque ele vai falar não apenas da questão dos enquadramentos, mas principalmente da questão dos estilos de desenhos dos quadrinhos. Então, para ele, os quadrinhos possuem diversas formas de representação da realidade. Então, é possível você representar um quadrinho de forma bastante realista ou de forma bastante cartunesca. O quadrinho, para o Scott McCloud, ele é feito por ícones. Então, as palavras, os elementos gráficos, como balões de fala, enquadramentos e também as imagens, são todos ícones para a gente fazer a leitura. Nessa imagem aqui, interessante também, eu esqueci de mencionar, mas o Scott McCloud também é quadrinista e toda a obra dele é feita em quadrinhos. Então, ele faz um exercício de metalinguístico de explicar o quadrinho fazendo quadrinhos. Então, é bem bacana porque você vai entendendo melhor, o que torna também bastante didático. Então, nessa imagem aqui que eu selecionei, é possível a gente identificar o que eu disse anteriormente. Então, o desenho ele pode ser mais realista ou ele pode ser mais simples, né? E, dependendo da escolha do quadrinista, isso tem um impacto visual, né? Ele produz um efeito estético no leitor. Por exemplo, para o McCloud, os desenhos mais simples, os cartoons, eles geram maior identificação com o leitor. O leitor, ele se projeta, porque, segundo ele, todos nós temos 2 olhos e uma boca. Já no caso do desenho mais realista, né, você consegue identificar o tipo de cabelo, de cor dos olhos, tamanho de boca, né, o que gera um certo afastamento, né? Então, o leitor ele não se identifica tanto no desenho realista e se torna um pouco mais espectador. Então, também é um artifício utilizado, segundo o McCloud, nos quadrinhos. Eu trouxe aqui como exemplo 4 meninos diferentes em quadrinhos diferentes, né? Então, tem o Billy Batson, que é um personagem dos quadrinhos de super-heróis, o Shazam. Ao lado tem o Naruto, embaixo tem o Chico Bento e do lado tem o Charlie Brown. Todos são meninos, mas a maneira como eles são representados é muito diferente, o que gera um impacto visual na gente e também traz um certo significado a respeito de como esses personagens eles são. As características, a personalidade deles, o jeito deles de ser, tudo isso vai nos envolvendo por meio da estética. Segundo o McCloud, a origem dos quadrinhos ela está muito mais distante do que a imprensa. Para ele, esse formato de quadrinhos já existe desde lá dos hieróglifos egípcios, né? Ele fala também dos códices astecas, enfim. Ele vai tentando mostrar ao longo da história que as imagens, elas sempre foram utilizadas para contar alguma história. Essa coisa de colocar imagens em sequência, né? É interessante isso, porque eu acho que abre margem, inclusive, para a gente refletir sobre como nós tratamos as imagens no Ocidente, né? E principalmente a gente da filosofia, que está muito mais voltado à questão do texto, né? Então, esse trabalho do McCloud, ele abre uma margem nesse sentido para a gente refletir, o que eu acho bastante interessante. Apesar de que alguns fazem uma crítica ao McCloud justamente porque ele deixa a questão do quadrinho muito aberta, né? Mas acho que é interessante aqui a gente, com certos cuidados, né, observar a contribuição que ele traz. Por último, o Ivan Brunetti, que vai trazer um exercício de construção de quadrinhos nessa pequena obra dele, e ele vai destacar a questão dos materiais, né, dos recursos utilizados pelos quadrinistas, os instrumentos, as técnicas que são utilizadas. Então, dependendo do tipo de caneta, do tipo de lápis, enfim, que é utilizado, o resultado ele vai ser muito diferente, né? Então, quando a gente analisa um quadrinho, a gente também tem que ter essa preocupação, fazer uma pesquisa, né, de como esse quadrinho ele foi construído. Então, o que eu estou propondo é exatamente isso, que a gente transforme o quadrinho no objeto, né? Da mesma maneira que a gente se preocupa em estudar Platão, a história, o contexto que ele escreveu, como foi, porque ele escreveu em formatos de diálogo e tudo mais,
eu estou propondo que a gente também faça esse exercício junto com os alunos de pesquisa e de análise dos quadrinhos. Bom, eu entendo que os quadrinhos, né, ao longo da pesquisa, eu fui observando isso, que os quadrinhos, ele possui várias camadas, né? Então, o contexto social e político que ele foi construído, em que momento da história, isso é importante, a tecnologia que foi utilizada, né, para sua construção, os artistas e profissionais envolvidos, né? Quantos foram, por exemplo, se é uma equipe de quadrinistas que está produzindo aquele material, ou se é apenas um artista, como é o caso da Mafalda. Isso muda bastante, porque se for apenas um quadrinista, ele vai ter muito mais liberdade do que se for uma equipe inteira que está produzindo aquele material. Os materiais utilizados e a construção da HQ propriamente dita, né, a sua difusão, a sua publicação, os lugares que, enfim, ela chegou. A questão da narrativa, gênero, enredo, diálogos, personagens, é um aspecto, esse geralmente é até mais comum para nós professores de filosofia, geralmente são trabalhados esses elementos, mas fica só nisso, né, e a que eu estou propondo é justamente que a gente vá além. E a questão da estética, que envolve o traço, as cores, o enquadramento, as dimensões, o estilo, todos os elementos do quadrinho. E por último, não necessariamente nessa ordem, o tema e as questões que são abordadas naquela HQ. Então, é possível a gente identificar temas como justiça, liberdade, intolerância, amizade e assim por diante. Brevemente, quanto tempo eu tenho, gente? Só para eu não estourar. No momento, você teria mais 3 minutos de exposição, professor. Tá, obrigado. Bom, a Mafalda, ela tem muito a nos dizer, né? Ou seja, se a gente parar para analisar esses elementos estéticos, a gente vai identificar muito mais do que apenas, né, as tiradas que ela tem. E isso pode enriquecer bastante. Então, bem brevemente, né, o Quino, ele foi um cartunista argentino que perdeu seus pais durante a infância, interessou-se por desenho por influência do seu tio. Inicialmente, ele não teve filhos, o que é interessante, né, de se dizer, porque ele tinha um olhar meio pessimista a respeito do mundo. Então, a Mafalda, ela expressa, né, esses questionamentos todos do Quino. É como se a personagem fosse até... a existência da personagem em si já é uma ironia, né? Uma menina num mundo cheio de corrupção, violência e tudo mais. A Mafalda, ela tinha sido feita inicialmente para uma campanha publicitária dos produtos de eletrodomésticos Mansfield, e somente depois ela se torna uma tira diária nos jornais Primeira Plana e depois, em seguida, no diário É o Mundo. Quino desenhava a personagem sozinho e, numa entrevista à Folha de São Paulo, revela que não quis ter filho. A Mafalda, ela parou de ser publicada em 1973, pouco antes do golpe militar. Então, aqui eu trouxe essa imagem, né, a gente observa o tamanho da boca da personagem, né, ela gritando, então, o tamanho da boca expressa muita coisa, né, ou seja, é uma personagem que fala o que pensa, é uma personagem que tem um cabeção grande, que pensa muito, o cabelo dela é, né, um cabelo rebelde, ela não é obediente, e é uma menina, né, uma mulher. Então, brevemente analisando a tirinha, o desenho ele é feito em plano geral e no ângulo de visão médio, o que nos permite ver os personagens de frente e participar de seus diálogos. Então, é um convite ao diálogo, né? A maneira como o Quino ele faz o desenho. A respeito das características visuais da personagem, e apesar da Mafalda viver no mundo preto e branco das tiras de jornal, isto não impede Quino de explorar as emoções dos seus personagens, né? Então, a gente pode observar nos desenhos que a boca fica triste, com raiva, os personagens eles são muito expressivos, né, nervosos, e tudo isso é utilizado por Quino como um elemento de transmissão de mensagem. O Manolito, quando a gente conhece também um pouco mais dos personagens, fica mais interessante a leitura, inclusive. O Manolito, ele é um personagem que só se preocupa com dinheiro, o Felipe é um sonhador, e a Mafalda uma questionadora, né? Então, nessa imagem aqui, a gente observa isso. A personagem pergunta para que a gente está no mundo. Logo em seguida, o personagem Felipe diz para ela que quanto mais rápido a gente se livra desse problema, melhor.
enquanto o personagem, o Manolito, ele vai dizer que agora ele está com pressa, mas em outro momento ele pode responder essa pergunta de forma bem pragmática. Nessa outra sequência aqui, a gente observa o embate entre os personagens, né? A Mafalda pergunta para eles para onde eles acham que a humanidade está indo. E aí eles dizem para frente, mas eles dizem para frente olhando um para frente do outro, que gera um impasse, né? Para frente é para lá ou para cá, onde que é para frente? Porque um é sonhador, outro é materialista. Então eles ficam lá discutindo, e enquanto isso a personagem sai atônita, né? De lá sem nenhuma conclusão. Com licença, professor. Só avisando que está chegando bem próximo ao fim do seu tempo. Se Tá. puder finalizar. Vou finalizar agora. Então, para minhas considerações finais, um quadrinho, se for levado a sério, pode nos ajudar a ver o mundo de um jeito diferente, assim como tratar de diversos assuntos complexos e com leveza e descontração. Também é possível que diferentes quadrinhos e textos filosóficos sejam lidos em torno de um mesmo tema, permitindo-nos um exercício do olhar filosófico em sala de aula. E é isso. Agradeço pela atenção de todos. Mais uma vez peço desculpa pelos problemas técnicos e foi um grande prazer, uma grande honra poder apresentar. Obrigado.